Então eu convido a todos nós, vamos orar a Jesus. Como é que se faz para alcançar o Divino Mestre? Ele diz, quando quiseres orar, entra no teu quarto, fechando a porta, fala em segredo, porque o Pai conhece todo o segredo de todos nós. Por isso, nós estamos dizendo a Jesus, Senhor, ouve-nos nesse lamento que estamos fazendo agora, te pedindo bênçãos para esse dia que nem acabou ainda, mas para essa noite que está iniciando agora, e que se, Senhor, tivermos por aqui no amanhã que vem, envolve-nos com o teu carinho e amor, sabedoria e paz, para que juntos, Senhor, amanhã estejamos ainda melhor que hoje. É em teu nome, desses trabalhadores aqui presentes, sobretudo em nome de Deus, que nós estamos rogando a permissão para, aí sim, dar continuidade ao trabalho de estudo que está com o nosso Aldemir Sarai. Agora ele vai aceitar, é contigo. Boa noite a todos. Se o som não estiver chegando bem, por favor, avise para que a gente possa corrigir. Iniciamos nesse Dia Internacional do Trabalho, lembrando todo o trabalho do Mestre Jesus, começando com a sua exortação ao trabalho, né? Meu Pai trabalha o tempo todo e eu também trabalho. E é interessante porque é um tema muito rico, porque praticamente tudo passa pelo trabalho. Até mesmo em situações que a gente não imagina, está o trabalho. Por exemplo, cada um de nós, ou todos nós que aqui estamos, tivemos que envidar esforços, ações, decisões e atitudes para que pudéssemos estar aqui nesse instante, somando as nossas energias para alcançar com isso a cura de muitos, a cura pelo conhecimento, a cura pelas recomendações de Jesus, e isso é um grande trabalho. Então, nas mínimas coisas, e aqui não é uma coisa mínima, é uma coisa realmente importante, tanto que algumas vezes, mesmo querendo, a gente não consegue fazer. A exemplo de que ensinava um dos maiores trabalhadores do cristianismo, que é o apóstolo Paulo, nem sempre faço o que quero. Se com ele era assim, imaginem conosco, como não é, né? E aí, nesse contexto, o trabalho traz para nós muitos aspectos para que a gente possa refletir, porque tudo vai passando pelo trabalho, e por isso também vai acontecer aquele aspecto do trabalho que Jesus também se referia sobre ele. Se os teus olhos, se as tuas mãos, se não estiverem para a obra no bem, se não forem para o serviço, para a harmonia, para a cooperação,
para aquilo que Jesus nos recomendava tantas vezes com veemência, que não viemos aqui a não ser para servir. E é claro que para servir precisamos conhecer. Sem conhecimento vai ser difícil servir. E por isso o nosso trabalho, às vezes, pode não ser o trabalho correto. E muitas organizações no planeta, no estado em que nos encontramos, fazem trabalho de grande monta, mas infelizmente não cooperativo, não curativo, não abençoado, não servido. Mas Jesus também diz que nós podemos ficar tranquilos quanto a isso, porque pela nossa condição egoísta, vaidosa e descuidada, desatenta, nós ainda fazemos as coisas não do jeito melhor. Porque fazemos do jeito que sabemos, e como ainda não sabemos, fica como é. Mas tem a bússola, tem o caminho, tem a instrução, tem a cooperação. O universo inteiro trabalha o tempo todo demonstrando a ordem, a perfeição, a colaboração, o amor, a harmonia. E olhem, se nós tivéssemos também nessa conexão onde atuam os reinos que ainda não têm uma evolução igual à nossa, porque nós já fizemos o nosso estágio no reino mineral, que hoje trabalha aí com perfeição. Já fizemos o nosso estágio no reino vegetal, que dá mostras o tempo todo de serviço, de cooperação, de colaboração, de amor, de paz, de harmonia. E nós, que já deveríamos estar melhor do que isso, ainda estamos procurando aprender através do mental, através de uma liberdade que o divino, que o cosmos nos viabiliza como co-construtores, se bem que os outros reinos também o são, só que eles atuam ainda com uma conexão maior à ordem e com liberdade menor do que a nossa, e quase nenhuma liberdade, né? Mas a gente tem exemplos inúmeros de criaturas hominais, seres espirituais, que já têm um pouco mais de liberdade, assim como nós temos, um livre-arbítrio relativo, porque o livre-arbítrio verdadeiro nós só vamos adquirir quando ascendermos, quando soubermos o que fazer, porque o livre-arbítrio não é fazer o que quer apenas, é fazer o que deve, é fazer o que precisa, fazer o que é necessário, colaborar, servir, amar e estar. Por exemplo, Jesus, exemplo máximo de livre-arbítrio. Apóstolos fazendo bom uso do livre-arbítrio. E às vezes até nós mesmos, em alguns momentos, também já fazemos algumas coisinhas, né? E vemos como isso é gratificante, como isto é não só gratificante, como até mesmo agradável. Embora esse termo agradável é discutível, porque tem muita coisa que é agradável, que a gente gosta, mas não é adequado. E Paulo também falava sobre isso, né? Tenho grande liberdade, posso fazer muitas coisas, mas nem todas as coisas que eu gosto de fazer
eu deveria fazer. Também é um outro momento. Olhem lá, num determinado momento, ele fala das coisas corretas no entendimento dele, que ele deveria fazer, e que não consegue fazer porque não tem ainda suporte, condições, evolução suficiente para isso. É a palavra dele. Mas num outro momento ele fala também de outras coisas que ele está querendo fazer e que às vezes pensa que é certo e que não era. Ele deu exemplos equivocados, logicamente, antes do ingresso no cristianismo, de atitudes de perseguição aos cristãos. E olha que era uma criatura já de grande maturidade, não cresceu apenas quando chegou no cristianismo, já tinha muita luz, já tinha muita condição evolutiva, mas mesmo assim não estava alinhado com esses princípios superiores que o Cristo traz para nós. E aí então, observem como o nível de atenção que nós precisamos ter no nosso trabalho diário, que é o que fazemos o tempo todo, e observem que é tão especial essa situação, que mesmo a gente, de repente, está aí ouvindo uma instrução, ouvindo uma fala, e estamos trabalhando. E assumimos responsabilidades nesse trabalho, porque podemos receber essa instrução e simplesmente negarmos pelo nosso sistema de crença. Podemos negar qualquer coisa. Temos uma certa liberdade e falar e negar nós podemos. E olha a responsabilidade disso, a gente negar uma coisa que a gente ainda não sabe. Da mesma forma que também assinar embaixo porque alguém falou e a gente diz, é mesmo, fulano falou, deve ser isso mesmo. Será que é? Por isso a doutrina espírita, ela está alicerçada no tríplice aspecto filosófico, que tem que buscar a verdade, tem que buscar o conhecimento, que vai acontecer através da ciência, que ainda não está devidamente evoluída e que, portanto, está muito distante da verdade, mas já é uma parte da verdade. E tem a questão religiosa, que é da nossa religação ao divino, e que essa é mais complicada ainda, porque nós pegamos essa história aí e terminamos nos perdendo nela. E aí cada um de nós, nos diversos segmentos religiosos, começamos a fazer as nossas interpretações, esquecido de que, será que estamos totalmente certos? Em que ponto estamos certos? Bom, aí a gente vai ter que se guiar por um roteiro. E no momento, nós temos um instrutor maravilhoso, que é Jesus. E que diz, faça ao outro aquilo que tu gostarias que fizessem a ti. No momento já está de excelente forma. Mas se nós nos aprofundarmos um pouco mais, nós sabemos que nós gostaríamos que fizessem algumas coisas conosco que não são boas. E aí nós podemos pegar essa instrução, e mesmo essa instrução nós temos que ser mais criteriosos com ela, não é? Temos que avaliar tudo. E o apóstolo Paulo, me parece que é ele, né, que diz que ouça tudo, veja tudo, e depois fique com o que for bom.
E aí o que acontece? O que for bom é uma resposta do nosso coração. O nosso coração tem sabedoria, tem clareza. A gente às vezes confunde também, né? No meu coração eu disse isso, e às vezes não foi o coração. Às vezes foi o interesse, às vezes foi o olho, às vezes foi a ganância, às vezes foi o apego. Mas é o que temos no momento. E é com isso no contexto de todas as instruções de Jesus, já dá para a gente viver muito bem. Tanto é que fizemos muito pouco a respeito do que ele ensinou, mas mesmo assim é provável que já tenhamos feito alguma coisa. Porque se não tivermos feito, gente, aí está difícil, mas também não tem problema. A doutrina diz que nós vamos ter oportunidades. Só que a gente, enquanto não faz o correto, vai continuar enfrentando as consequências do que não é correto. E o que não é correto gera dor e sofrimento. Mas, se não for da forma correta, o melhor é buscar o correto. Busqueis a verdade, e é Jesus novamente que traz. Busqueis a verdade e ela vos libertará. Ela vai nos ensinar o caminho correto, o caminho da cooperação, o caminho do perdão, o caminho do serviço, o caminho de não julgar, porque não temos nenhuma competência para julgar. Como julgar se não temos competência? Nós podemos até dizer assim: olha, eu penso que eu faria isso dessa outra forma. Está válido, não tem problema não. Pode ser que a gente fazendo de outra forma, a gente está até errando mais do que está sendo feito. Mas não tem problema. A nossa ressonância está direcionando para isso, e nós estamos imbuídos de bons propósitos, mas, sobretudo, atentos ao nosso desconhecimento, atentos ao fato de que somos conduzidos por tantas coisas. E hoje, nesse ponto, a situação está muito grave. Vivemos um momento onde se constrói mentiras e daqui a pouco a gente está acreditando nessas mentiras. E é delicado também, porque veio a coisa e a gente diz: não, isso é mentira. A gente também não sabe se é ou se não é. Então, gente, muita atenção. E aí Jesus traz como um trabalho excelente a atenção. Atenção, orai e vigiai. Atenção e oração. Aí o que acontece? Quero fazer o melhor, mas ainda não sei como fazer o melhor. Preciso estar atento, porque se não estivermos atentos, vamos ser levados de roldão. Como diz aquela música, né? E vida de gado, né? Povo. Então, o que acontece? Essa vida de manada que, infelizmente, ainda conduz no nosso planeta, no nosso atual estágio, é o que dá Ibope. Nós vamos ter agora lá no Maracanã, lá em Copacabana, né? Milhões de pessoas lá para aquele momento de distração e aquela coisa toda. E tem gente que daria muito para poder estar lá. E para alguém que já esteve ou que viu, o que acontece é um sacrifício, é tanta coisa, né? Mas não podemos julgar. As pessoas estão dessa forma. Pelo menos tem música, que é uma coisa maravilhosa, mas também tem música que não é tão maravilhosa, mas que representa o estágio em que as pessoas se encontram.
E então, gente, é tanta coisa aqui no trabalho, né? É tanto trabalho aqui para fazer. E a gente vai ficando com muito pouco, porque ainda não temos muito mesmo. Mas vamos procurar ter um pouco mais de atenção, um pouco mais de dedicação. Tem o trabalho nocivo, olha como é, trabalho nocivo. Sim, senhor, tem trabalho nocivo. Esse era melhor que nós não fizéssemos. Mas às vezes parece que ele é mais atraente. E a gente se envolve nele de vez em quando. Na parábola as parábolas, que são tantas e tão fantásticas, elas abordam a questão do trabalho de uma forma maravilhosa, né? Só para a gente lembrar um pouquinho, não vai dar tempo de falar delas, a não ser que vocês aceitem ficar aqui até meia-noite. Eu não sei se eu vou dar conta também, mas, por exemplo, na parábola dos talentos, observem bem a questão do trabalho na parábola dos talentos. Nós nos lembramos dela, né? Alguém enterrou o talento. Nós vivemos enterrando os nossos talentos, porque as nossas capacidades, as nossas oportunidades, tudo isso que o divino, que a ordem cósmica, que a espiritualidade nos proporciona o tempo todo em oportunidade de servir, em oportunidade de aprender, em oportunidade de compreender, de nos esforçar. Às vezes o nosso trabalho não é nem fazer, o nosso trabalho num determinado momento é só observar, silenciar, agradecer. Olha aí, ó. Observou, atenção. Agradeceu. Você está dizendo para o cosmos, está dizendo para Deus: olha, estou muito grato, é uma bênção estar aqui, com tantas chances, tantas oportunidades, tantos amigos, tantas coisas, e até alguns problemas também, porque nenhum de nós teria a menor competência de viver sem problema. Aí vai para a depressão, gente. Porque a depressão, ela acontece normalmente quando a gente não está encontrando um sentido. Provavelmente, é claro que eu não sou um conhecedor dessa área, mas alguém que esteja empolgado com a sua tarefa, com o seu trabalho, estimulado por aquilo e querendo fazer o seu melhor, parece que não tem muito espaço para a depressão numa situação como essa. E a gente sabe que a depressão é o mal do século. Então na parábola dos talentos, gente, tanta chance, tanta oportunidade, tanto trabalho na seara, né? E a gente desperdiçando oportunidades, né? Mas paciência, é o jeito que a gente sabe. Se a gente já observa isso, já é uma boa questão. Ruim é quando a gente está lá na ociosidade, está lá sem atender demandas reais que nos circulam e está achando que está tudo bem e ainda está reclamando da vida. E às vezes pode acontecer isso. Na parábola dos trabalhadores na última hora, né? Quer dizer, que vem essa instrução sobre o trabalho que o divino nos permite, e não é apenas a questão de trabalhar mais, nem quem trabalha mais, nem quem trabalha menos, mas é a misericórdia divina acolhendo a todos. É a misericórdia divina sabendo que o trabalho é muito mais do que o que a gente vê. Imagina, tem pessoas que chegam perto da gente e que parece que enchem o nosso coração e nos acalmam. E tem pessoas também que às vezes não são tão assim, né? Mas é outro momento de exercitarmos um trabalho, de nos harmonizarmos com aquela energia que chegou perto da gente, deve ter uma razão, deve ter uma necessidade, e ao mesmo tempo também sabermos conviver com isso para não nos deixarmos contaminar, porque podemos ser contaminados, podemos ser levados
a trabalhos nocivos, desnecessários e inconsequentes e tantas coisas mais, né? No Bom Samaritano nem se fala, né? Os caras estavam passando por lá e ninguém viu, mas alguém olhou, olha uma necessidade e olha, vai lá, deixa, se esquece das suas questões pessoais, vence o egoísmo naquele aspecto e resolve servir. A cada instante da nossa vida nós podemos ser bons samaritanos. É só prestar atenção. Na parábola do semeador, né? Outra história que Jesus traz com muita beleza para nós, onde ele coloca o nosso dever de semear e também compreender que a terra nem sempre é fértil. Às vezes a terra ainda é árida, às vezes ainda tem muitos pedregulhos pelos caminhos, porque nós também somos essa terra ainda infértil e com pedregulhos, mas o mestre traz muita instrução a respeito do trabalho. Então que nesse dia internacional do trabalho, onde tem uma questão ainda muito séria para se pensar, mas que não vai dar tempo de falar sobre isso, que é a exploração do ser humano pelo ser humano no trabalho. Mas isso é um pouco triste para hoje, embora seja uma verdade e embora devamos saber que todos nós precisamos estar atentos quanto a isso, para que não façamos a nossa exploração, porque a exploração do outro é problema dele, mas a nossa é problema nosso, né? Então que a mensagem de Jesus sobre o trabalho possa encontrar guarida no nosso coração, para que nós tenhamos atenção, compaixão, compreensão e possamos aproveitar essa nossa passagem por esse planeta da melhor forma, fazendo o melhor trabalho que nós tivermos condição de fazer. Obrigado. Vocês ouvem? Então, que ouçamos as recomendações de Jesus para nossas vidas, desse ambiente preparado para a aprendizagem, para o serviço a tantos que aqui viemos, a tantos que aqui nos encontramos. Que essas bênçãos possam ser direcionadas aos nossos lares, possam ser direcionadas a todos os trabalhadores, a toda essa humanidade que trabalha, às vezes com mais atenção, outras vezes com menos atenção, mas já fazendo o seu melhor. Nesta doutrina de luz, essa doutrina de esclarecimento e nessa doutrina de consolação, o Consolador prometido por Jesus, que nos pede que possamos fazer o nosso melhor trabalho. Abençoe, Jesus, para que possamos aproveitar essa oportunidade. Abençoa a casa de Sebastião Marte, abençoa os trabalhos que são desenvolvidos, os nossos assistidos, que somos todos nós. A festa junina que está sendo trabalhada com muita dedicação, com muito esforço, que possamos levar a efeito todo esse trabalho, sob a orientação do Mestre Jesus, de Sebastião Marte, de todos os colaboradores, aqueles que já partiram deste plano, mas que fizeram parte do nosso trabalho aqui conosco. Que Jesus nos abençoe, que o nosso trabalho possa ser o melhor, que assim seja, graças a Deus.